Mulheres e dispositivos, amoroso e materno. Dispositivo amoroso. Dizer que as mulheres se subjetivam hoje em nossa cultura pelo dispositivo amoroso implica em dizer que as mulheres se subjetivam em uma relação consigo mesmas mediadas pelo olhar de um homem que as escolha. A metáfora para compreendermos essa ideia é a da prateleira do amor. Dito de outra forma, as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Sua autoestima é construída e validada pela possibilidade de ser escolhida por um homem. Essa prateleira é regida por um ideal estético, o qual vem se construindo desde o começo do século passado e possui a característica de ser branco, louro, jovem e magro. Quanto mais distante desses ideais, maior o impacto sobre a autoestima da mulher e maiores são as chances de se sentir encalhada na prateleira, ficando em posições mais desfavoráveis nela. Em geral, é comum que essas mulheres sejam alvo de preterimento afetivo. Preterimento esse que é interpelado na configuração emocional de homens, brancos e negros, em relação a elas. Por outro lado, por mais que momentaneamente uma mulher se encontre em uma suposta boa posição, continua ainda vulnerabilizada, pois está fadada a envelhecer, engordar, ficar fora do mercado. Sobre o ideal estético, é importante que se diga, como apontamos anteriormente, que ele ocupa um lugar central no processo de socialização, tanto das performances quanto das emocionalidades das mulheres, e por isso passa a ser ressentido como algo identitário. Na adolescência, essa vivência é ainda mais exacerbada. O que a cultura ensina às meninas é que o corpo é um capital de prestígio social e matrimonial. Ou seja, que a beleza, dentro de um padrão eleito como belo, deve ser buscada. Por isso são tão comuns piadas agressivas e bullying usando características físicas das meninas, sobretudo em relação àquelas que se encontram distante desse ideal, principalmente as meninas negras, gordas, com deficiência ou indígenas. Isso faz com que a autoestima das meninas e mulheres acabe sendo construída de forma relacionada à sua aparência, tanto facial quanto corporal, sendo este um dos aspectos da vulnerabilização marcada pelo gênero. A prateleira do amor. Ser subjetivado na prateleira do amor torna as mulheres extremamente vulneráveis, visto que, se é necessário ser escolhida, nem sempre importa tanto quem as escolha. Isso empodera os homens. Eles são os maiores beneficiários do dispositivo amoroso das mulheres. De certa forma, os homens em nossa cultura já nascem com a certeza de que serão amados, independentemente de qualquer característica física, mental e socioeconômica do homem. O que pode ocorrer é uma restrição no acesso à variedade de mulheres na prateleira. Quanto mais esse homem se afastar dos ideais do dispositivo da eficácia, como veremos adiante. No entanto, ele estará de qualquer maneira em uma posição avantajada em relação às mulheres na prateleira do amor. Na imagem a seguir, temos a retratação dos diferentes valores que mulheres têm na prateleira do amor, a depender de seus atributos físicos, mais ou menos distantes do ideal estético historicamente conformado em nosso país para elas, branco, magro e jovem. Como ressaltamos, quanto mais distante, maior o preterimento afetivo sofrido por parte de homens brancos e negros, e maior chance de ser vista apenas sob a ótica da objetificação sexual. O que faz com que as mulheres aceitem qualquer coisa em uma relação não é o amor dedicado a esse ou aquele homem, mas a necessidade de serem escolhidas e validadas como mulher, mulheres que deram certo. O dispositivo amoroso é, assim, o fator de maior desempoderamento das mulheres e o maior fator de empoderamento dos homens e de proteção à sua autoestima e ao bem-estar emocional. Esse é um aspecto relacional. Um exemplo no qual se manifesta esse impacto, na escola sempre há as meninas que são mais cortejadas pelos meninos, convidadas para sair, ir ao cinema, ou seja, meninas que facilmente têm pretendentes que as escolhem, o que pode promover o sentimento de se sentirem preferidas e escolhidas. Porém, outras meninas sofrem o reverso, ou seja, nunca recebem nenhum convite por parte dos rapazes e vivenciam o sentimento de serem sempre preteridas. Ainda que essa última situação possa claramente afetar a autoestima delas, não se deve acreditar de maneira ingênua que as primeiras possuem necessariamente uma autoestima elevada. Isso pode ser visto em meninas populares,
que, mesmo sendo socialmente consideradas belas, muitas vezes têm uma autoestima baixa e vivem se sacrificando, por exemplo, submetendo-se a regimes para se manter na posição de desejada, ou seja, de aprovação social dos outros, sobretudo dos meninos. O que é importante destacar é que a prateleira do amor é ruim para todas as mulheres, ainda que certamente seja bem pior para aquelas que se encontram distanciadas do ideal estético vigente. No dispositivo amoroso, há uma terceirização da autoestima. O que meninas e mulheres aprendem é que só são desejáveis se houver alguém as desejando. Há também o fator cronológico, que faz com que esse dispositivo funcione de forma ainda mais cruel nas mulheres ao envelhecerem, com a passagem do tempo. É o relógio biológico. É a desculpa que se escuta. O desespero em se casar as leva muitas vezes a se casarem com o ideal de casamento e a suportar situações extremamente dolorosas. O que está em xeque, portanto, é a identidade dessas mulheres. Para elas, o amor ou essa forma de amar nelas interpelada é uma questão identitária. Por isso, na maioria das vezes, romper uma relação, ainda que seja violenta, é colocar-se em xeque como mulher que fracassou, pois não foi nem mesmo capaz de manter um homem ou de consertá-lo. Nesse sentido, é bastante comum ouvirmos frases do tipo ruim com ele, pior sem ele, ou não quero voltar para a pista, leia-se, não quero voltar para a prateleira. Outro ponto importante é que, por se subjetivarem na prateleira do amor, institui-se uma rivalidade entre as mulheres. Ao querer ser um objeto passível de ser escolhido por um homem, cada uma das mulheres é interpelada a tentar brilhar mais do que as outras rivais na prateleira, ou a apagar o brilho das demais. Quem avalia física e moralmente as mulheres são os homens. E quem avalia os homens? Os próprios homens, como veremos adiante. Novamente, precisamos destacar que quem ganha com a rivalidade entre as mulheres são os homens. A vivência da rivalidade por parte das mulheres perpetua o poder dos homens. Um exemplo, infelizmente comum na nossa cultura, são as brigas entre ex e atual namorada barra esposa. Aparentemente, mulheres brigam pelo homem, mas de fato é muito mais pela chancela de seu valor de mulheridade, quando são as escolhidas. Isso não quer dizer que os homens não são capazes de amar, mas que a forma de amar pela qual são interpelados é outra, e que o amor para eles não coloca em xeque suas identidades. Dito de outra forma, em nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Essa é uma relação marcada pela desigualdade e dissimetria. Enquanto as mulheres investem grande parte de sua energia e preocupações na relação, homens investem em seus próprios projetos e vidas. Geralmente, homens se nutrem do dispositivo amoroso das mulheres, ou seja, há um lucro afetivo. É preciso também destacar o papel do silêncio nesse dispositivo. Mulheres aprendem a se calar em função do bem-estar dos outros e para manter as relações afetivas e amorosas. O que escutam são frases do tipo: amiga, para de reclamar, homem é assim mesmo. Olha, você fica enchendo o saco dele, daqui a pouco ele arruma outra. Homem tá difícil. Grande parte da chateação, frustração e queixas que porventura tenham deve ser invisibilizada e o mal-estar não deve ser expresso. Não é à toa, assim, que grande parte do adoecimento psíquico de mulheres tem a ver com depressão e ansiedade. Aquilo que se cala não deixa de existir e pode levar a uma implosão emocional. Mulheres aprendem, em geral, a se responsabilizar pela relação e pelo bem-estar de seus parceiros. Por fim, é importante destacar que subverter a orientação heterossexual não necessariamente leva a uma desconstrução do dispositivo amoroso, como entre meninas e mulheres lésbicas. Nesse último caso, é comum que tenhamos o encontro de dois dispositivos amorosos. A qualidade da relação estabelecida é diferente, pois geralmente há um dar e receber mais simétrico. Resumindo, o dispositivo amoroso aponta para o fato de que o amor não é um sentimento espontâneo e apenas individual, e sim uma emocionalidade aprendida e medida pela cultura. Na nossa cultura, homens aprendem a amar muitas coisas e mulheres aprendem a amar homens. Por meio do processo de socialização de várias tecnologias de gênero e pedagogias afetivas, mulheres se tornam amor-centradas e aprendem que seu sucesso como mulher depende de fazer-se ser escolhida por um parceiro ou parceira e se manter escolhida por ele barra ela.
Trata-se da subjetivação na prateleira do amor. Essa prateleira é mediada por um ideal estético historicamente construído que é branco, magro e jovem. E quanto mais distante desse ideal, maior a chance de a mulher não ser escolhida para um relacionamento afetivo barra romântico e sim preterida e objetificada sexualmente. Mulheres aprendem que o corpo e a beleza são um capital simbólico e matrimonial. No dispositivo amoroso, há uma terceirização da autoestima das meninas e mulheres, as quais aprendem que elas só não são desejáveis se tiverem alguém que elas só são desejáveis se tiverem alguém as desejando. Além disso, a prateleira do amor incentiva a rivalidade entre as mulheres. Homens lucram com o dispositivo amoroso, pois esse constrói uma relação assimétrica, na qual, enquanto as mulheres investem grande parte de suas energias, a eles nutrindo, eles investem na própria vida e interesses. O dispositivo amoroso deixa as mulheres bastante vulnerabilizadas no amor, e o botãozinho de fragilidade, gatilho, é elas se sentirem as escolhidas, especiais, insubstituíveis. Dispositivo materno. Abordemos então o dispositivo materno. Assim como o amoroso, trata-se de uma construção cultural. Faz-se mister diferenciar a capacidade procriativa da capacidade de cuidar e maternar uma criança. Se a primeira é restrita a seres com útero, a segunda é uma capacidade humana, infelizmente interpelada apenas em uma parte da população. Foi no século XVIII, no Ocidente, que ocorreu essa compreensão da capacidade de cuidar de um infante como sendo naturalmente ligada à capacidade reprodutiva. Como apontamos no início deste texto, ao tratarmos das ideias de Laqueur, 2001, com o advento do capitalismo houve uma transformação cultural de grande porte, marcada sobretudo pela promessa de abertura e mobilidade social para todos e não para todas. Nesse momento histórico, no qual a diferença sexual passou a ser entendida não mais como diferença de graus, mas diferença essencial, a capacidade procriativa das mulheres foi traduzida em desigualdade, ao relegá-las ao âmbito privado e do cuidado com as crianças. Não que esse âmbito fosse ruim em si mesmo, mas surgiu já valorado em uma hierarquia inferior ao âmbito público, dos negócios e do trabalho reconhecido como tal. A prova disso foi, e ainda é, o não reconhecimento dos afazeres domésticos na categoria trabalho e, consequentemente, a não remuneração desse serviço. A ideia de um instinto materno, que seria natural às mulheres, surgiu então com força total e foi alimentada pela contribuição de diversas ciências. Badinter, 1985, aponta a grande mudança cultural que isso promoveu e, ao mesmo tempo, foi fruto. No século XVII, como demonstra a autora, as mulheres francesas pariam e entregavam o recém-nascido no mesmo dia para as amas de leite amamentarem. Não havia comoção nem culpa, e grande parte dessas crianças não completava nem mesmo um ano de vida. Óbvio que existiam diferenças de classe social. Assim, as mais ricas davam as suas crias para as amas mais refinadas, as quais moravam em Paris, e as mais pobres entregavam seus rebentos para camponesas, que as levavam para lugares distantes. Badinter se pergunta se não seria a alta taxa de mortalidade infantil o que justificaria o desapego das mulheres a seus filhos, mas baseada nos documentos que analisou, afirma ter ocorrido justamente o contrário, uma alta taxa de mortalidade em função de um desapego, uma vez que nesse momento não havia sido inventado o mito do amor materno, o qual tempos depois seria visto como natural e interpelado a todas as mulheres. Além disso, nessa época, a criança era entendida como um adulto em miniatura, não havendo um sentimento específico em relação à infância. No século XVIII é, portanto, o momento no qual se começa a construir uma relação, entendida como natural, entre maternagem e capacidade de procriação. Em um primeiro momento, as mulheres foram interpeladas a amamentarem seus bebês, depois a criá-los e, posteriormente, com as contribuições do campo psicanálise e psicologias, passaram a ser vistas como responsáveis pela personalidade de seus filhos.
A maternidade se tornou algo muito pesado para as mulheres, pelo acúmulo cada vez maior de tarefas e responsabilidades. O sentimento de culpa tão constante na fala das mulheres que são mães é o sintoma de que a interpelação de certas performances, emocionalidades e subjetivação pelo dispositivo materno deu certo. Na imagem abaixo, podemos ver claramente como maternidade e paternidade interpelam diferentemente mulheres e homens. A maternidade é uma questão identitária para mulheres, já a paternidade para os homens envolve aspectos de outra ordem. O que se interpela neles é a performance de ser provedor, dentro do dispositivo da eficácia. Não ser pai ou ser um pai ausente não os coloca em xeque identitariamente. Aí, só descrevendo a imagem, é um homem e uma mulher. Um homem dormidinho, bem tranquilo e pensando, eu sou um pai maravilhoso. A mãe acordada, pensando, sou uma péssima mãe. Tenho que descobrir novas maneiras de estimular mais o bebê para que tenha um melhor desenvolvimento cerebral. Porque tenho me sentido tão cansado ultimamente, preciso entrar na academia. O que será que eu faço para o almoço de amanhã? Um ponto importante a destacar é que se essa construção social e histórica trouxe um acúmulo de responsabilidades às mulheres, trouxe, por outro lado, uma espécie de empoderamento colonizado. Até um século atrás, mulheres não tinham acesso a nenhum direito político e nem eram vistas como pessoa, tal como os homens. A maternidade foi um dos primeiros lugares de reconhecimento social, visto que aos estados interessava o crescimento da população. As mulheres seriam, assim, as mães das novas gerações, as educadoras do futuro da nação. Para quem nunca teve um lugar de reconhecimento, esse espaço, ainda que colonizado com interesses outros, foi um grande avanço. Como futuras educadoras de seus filhos, foi surgindo também a necessidade mínima de as educar. Essa promessa de reconhecimento social na maternidade foi tomando formas e contornos diferentes, mas subsiste até os dias de hoje. É importante destacar que a base do dispositivo materno é o heterocentramento, ou seja, a forte pedagogia afetiva que meninas atravessam em seu processo de mulherificação. Elas aprendem que devem sempre priorizar desejos, necessidades e anseios dos outros em detrimento dos próprios. O tornar-se homem no processo de hombrificação ensina aos meninos, por seu turno, o egocentramento. Isto é, a priorizarem seus próprios desejos, necessidades e anseios, e somente depois pensarem nas necessidades dos demais. A aprendizagem do heterocentramento independe do fato de mulheres se tornarem efetivamente mães ou não. Na imagem a seguir, temos um exemplo de como ocorre a aprendizagem do heterocentramento para as meninas. Na situação retratada, uma irmã e um irmão estão se divertindo jogando videogame. A mãe convoca a menina para ajudá-la a lavar o tênis do irmão, pois ele precisará do calçado para o seu jogo de futebol. O irmão continua jogando enquanto a menina deixa de lado seu interesse e desejo pessoal para cuidar. Além deste exemplo, poderíamos citar vários outros. É comum nos encontros em família no domingo que se interpele meninas a ajudarem na preparação do almoço, seja colocando a mesa, seja recolhendo louças e talheres ou lavando-as, para dar uma forcinha para as mães e outras mulheres da família. Meninos raramente são interpelados a performarem esse papel. Outro exemplo, se é preciso cuidar das crianças por alguma razão, a mãe precisa sair, vai tomar banho, etc. A quem se demanda, dê uma olhadinha nas crianças por mim. Geralmente, as meninas e as mulheres. Se é demandado a um menino ou homem e ele se nega, ele só é visto como homem. Mas no caso das meninas / mulheres, o julgamento é moral. Que menininha / mulher egoísta, imprestável. Isso faz com que muitas meninas e mulheres desenvolvam uma dificuldade em dizer não e colocar limites nas demandas alheias, ou ainda uma dificuldade em priorizar as próprias necessidades e desejos. Elas se sentem em dívida, não merecedoras ou pior, culpadas por esse suposto egoísmo. Em suma, elas aprendem a cuidar dos outros e a cuidar muito pouco de si mesmas.
O dispositivo materno aponta, assim, para a necessidade interpelada nas meninas e mulheres de sempre estar disponível a cuidar e acolher os outros, seja os da própria família, o parceiro, os filhos, os parentes doentes, alguém que precise e até mesmo nas relações de trabalho. As mulheres continuam, portanto, a serem vistas como cuidadoras natas. É necessário destacar que qualquer ser humano precisa receber cuidados para sobreviver, mesmo quando adulto, e que a economia do cuidado é pouco discutida e tematizada. No Brasil, é necessário se fazer uma leitura interseccional, racializada, da distribuição do cuidado. De um lado, temos as pessoas que mais cuidam e menos recebem cuidados, as mulheres negras pobres. De outro, quem mais recebe cuidados e menos cuida, homens brancos de classe média e alta. O cuidado impacta a saúde mental das pessoas, sendo fator de proteção quando recebido, mas fator de risco quando exercido de forma desmedida, sobretudo quando acompanhado de seu não recebimento, ou seja, marcado só pelo dar/fornecer cuidado. Por fim, precisamos destacar que o próprio sistema capitalista expropria o dispositivo materno das mulheres. Isso se torna evidente tanto no exercício profissional, como ainda na concentração do trabalho doméstico e dos cuidados com os filhos nas costas das mulheres. Desde o começo do século XX, todas as profissões relacionadas ao cuidado sofreram uma feminização, tais como ser professora, enfermeira, técnica de enfermagem, psicóloga, nutricionista, médica de atenção primária, além daquelas que eram relacionadas à escravização e que, depois da abolição da escravatura em nosso país, em 1888, passaram a ser trabalhos ocupados sobretudo por mulheres negras. Na verdade, só permaneceram no mesmo posto, ainda bastante subalternizado e agora recebendo parcos salários, babás e empregadas domésticas. A maior categoria profissional feminina permanece sendo ainda no Brasil, no século XXI, a de trabalhadora doméstica, o que aponta tanto para a manutenção de uma mentalidade escravocrata, quanto para a subalternização e criação de poucas oportunidades e mobilidade social para as mulheres negras. Elas são enredadas no dispositivo materno. O fenômeno da feminização das profissões ligadas ao cuidado relaciona-se a uma precarização dos salários e das condições de trabalho. Esse é o caso, por exemplo, das mulheres professoras, maioria hoje dos profissionais da educação em nosso país. A ideia que está por trás desse processo é a seguinte: se o cuidar é vocação das mulheres, espera-se que seja exercido pela realização pessoal e vocacional, e não pelas recompensas materiais a receber. Sobre a divisão das responsabilidades domésticas, dos afazeres cotidianos para a manutenção da casa e do cuidado com os filhos, destaca-se que, apesar de todos os avanços da esfera pública do trabalho, com mulheres adentrando em diversas profissões e se tornando maioria nas universidades, por exemplo, foram tímidas as transformações no âmbito privado, como demonstra o levantamento realizado pelo IBGE em 2020. Mulheres continuam a realizar grande parte do trabalho doméstico e do cuidado com os filhos e gastam, em média, 9 horas a mais que os homens na execução dessas atividades. Esse trabalho continua a ser invisibilizado sob o nome de amor. Resumindo, o dispositivo materno aponta para uma interpelação das meninas e mulheres no heterocentramento, ou seja, a elas é ensinado que devem priorizar sempre as demandas, necessidades e interesses dos outros em detrimento dos próprios. Sendo mulheres, faria parte de sua suposta essência e vocação serem maternais e estarem sempre disponíveis para cuidarem dos outros. A construção do discurso sobre instinto materno data do século XVIII e veio atender aos anseios do capitalismo, no sentido de justificar as desigualdades pautadas na divisão sexuada do trabalho. Enquanto aos homens é dado o direito de cuidarem de suas vidas, mulheres são interpeladas a cuidarem deles, por eles e para eles. O ápice de demanda ocorre na maternidade literal, cujo trabalho foi e continua sendo colocado nas costas das mulheres, assim como os trabalhos domésticos. As pedagogias afetivas que interpelam performances e emocionalidades relacionadas ao dispositivo materno são profundamente arraigadas e naturalizadas em nossa cultura. Um exemplo comum são os almoços familiares, em que meninas e adolescentes
Mulheres são demandas a ajudar no preparo dos alimentos, na arrumação da mesa ou a lavar pratos e arrumar a cozinha, enquanto a seus irmãos e primos é concedida a oportunidade de fazerem atividades de sua escolha. O cuidado passa, assim, a ser naturalizado como feminino, coisa de mulher. Porém, é sempre bom lembrar, trata-se de aprendizagem cultural de gênero.